2013 está chegando ao fim, um ano que para muitos, a exemplo da nossa Associação Chapecoense de Futebol, foi bom, afinal garantiu o tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Para outros, um ano bom no amor, no dinheiro, na saúde, no trabalho e no sucesso. Para saber como vai ser 2014, a gente vai conversar com o terapeuta holístico espiritual Sadi de Bará e vai contar para a gente um pouquinho do histórico da religião e também as previsões para 2014. Vem comigo! Então, telespectadores da TV Sul Brasil, a gente vai começar falando com o Sadi um pouquinho de como é que é essa religião que você segue, pra gente desmistificar um pouquinho. Esse é o teu ambiente de trabalho normalmente, né? Sim, aqui é meu ambiente de trabalho. Bem, o importante é as pessoas souberem primeiramente da onde veio, da onde surgiu essa religião, como que chegou no Brasil e como que se cultua ela. Que existe aí muitas mistificações, muitas coisas que na verdade são inverdades. Então, para contar um pouquinho para vocês, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, voltar na história e chegar lá naquele ponto quando o Brasil existia o comércio dos negros, né? Que existia esse comércio, que os negros eram escravizados, caçados na África como animais e trazidos e comercializados, vendidos aqui no Brasil, para se utilizar da mão de obra deles. Haja vista que a mão de obra foi tentado ser explorado no índio, e o índio não serve para isso, que existia muito índio no Brasil, mas eles eram fracos e ao mesmo tempo não se deixavam se escravizar. Então, o negro, vindo da África, trouxe com ele muitos costumes, muitas coisas que hoje a gente se utiliza e até mesmo fala certos termos que não sabe a sua origem, mas que está no nosso português introduzido através desse negro, né? Então, com eles veio a religião do culto aos orixás. O negro trouxe de lá esse culto de uma forma bem primitiva. Até então, eles eram tão primitivos que entre as tribos que existiam em vários locais lá não se entendiam, eles tinham rivalidades. E por isso, até então, que mais tarde foram se misturando, trazendo os negros assim misturados para eles não se organizarem para formar os quilombos aqui no Brasil. E aí as fugas, né? Então, cada negro que vinha de lá vinha de uma determinada região. Vinha alguns do Congo, outros de Cabinda, outros vinham da região ali do Nagô. Então, esses negros, todos cultuavam orixás, mas cada um tinha a sua maneira específica. É como nós aqui no sul do país, se pega Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aí Paraná, todos comem churrasco, mas cada um faz a sua maneira. E aí, então, que hoje as casas de religião que existem, principalmente na região concentrada, mas na região de Porto Alegre, existem suas denominações, que são suas raízes, há casas que cultuam o orixá através do braço de Jeje, de Jexá, de Nagô e de Cabinda. Eu sou de Cabinda, com muito orgulho, porque é uma nação assim que começou muito pobre, muito pequeno em tudo, e hoje é uma nação afro muito forte na nossa região ali de Porto Alegre, né? Então, qual é a minha raiz dentro da Cabinda? A minha raiz dentro da Cabinda eu sou feito pelo pai Carlos de Aganju, de São Leopoldo, que é filho do pai Cleon de Oxalá, que é um ícone no Rio Grande do Sul também, que tem aí uns 50, 60 anos de culto ao orixá. Ele está hoje com seus 74, 75 anos, já nasceu propriamente dentro da nação. O pai Cleon, ele foi feito pela afinada mãe Palmira de Oxum Pandá. E a mãe Palmira foi feito pelo Valdemar do Xangô Camucá. O Valdemar era o príncipe negro que veio diretamente da África e trouxe o braço, a nação Cabinda, para dentro do Rio Grande do Sul. Foi quem sentou o Bará no mercado público, né? Então, nós obedecemos muito isso, essa hierarquia, obedecemos muito esse fundamento de ser passado, de honrar e cultuar nosso antepassado. Haja vista que a Cabinda, primeiro ela sofreu uma discriminação, por um lado, que nós cultuamos o antepassado, ou seja, o Egum.
E para nós é um orgulho porque nós entendemos que uma árvore ela vai crescendo, gera seus frutos, gera as suas folhas e vai renovando as suas folhas e vão caindo. Mas essas folhas, esses frutos não podem ser esquecidos porque eles vão gerar adubo e vão fortalecer mais a árvore para vir novos frutos. Então assim nós fazemos, nós cultuamos todas aquelas pessoas, irmãos, pais, tios de religião que vão desencarnando, que vão passando para um outro plano, para Orum, junto com o seu orixá, nós continuamos ainda cultuando eles, agradecendo eles, saudando eles, de uma forma assim muito respeitosa e muito carinhosa, digamos assim. Então essa é a diferença que tem da nossa nação propriamente. Existem outras diferenças que são pequenas, mas que é a maior que difere, assim, que dá a diferença entre Jexá, Jeje, Oió, né? Que são outros braços de outros cantos da África que trouxeram o culto ao orixá para dentro do Brasil e propriamente da nossa região mais concentrada aqui no sul do país, né? Então, por isso que a gente se utiliza aqui no sul do país, de que nação você é. Você cultua que, eu sou do Batuque, sou da nação. Já quando você pega de São Paulo para cima no país, eles já usam o termo direto candomblé. E nós aqui no Rio Grande do Sul, é assim, apesar de ser muito parecido, mas nós não cultuamos o candomblé, nós cultuamos o orixá através da nação, através do batuque, né? Então isso tem que deixar bem claro para as pessoas. O que é orixá? Tá? Existe aí 1000 títulos para o orixá, 1000 histórias que na verdade são histórias assim inverdades, tá? Orixá nada mais é do que a sua energia pura, a energia pura da natureza, conforme o seu reino. E essa energia pura conforme o seu reino, para nós nada mais é do que uma centelha de Deus. Por exemplo, popularmente mais conhecida do que a Mãe Iemanjá. O orixá para nós não tem uma forma física, uma imagem do catolicismo associado. Por quê? Porque se ela é energia, a energia da Iemanjá é o mar. E aí não tem como você formar. Com o passar dos anos, foi colocada aquela imagem de uma mulher dos cabelos pretos andando sobre o mar, com umas pérolas nas mãos, para a pessoa ter uma simbologia de definir no que você está cultuando, para definir que aquilo representa o mar. Mas nós da nação, nós que cultuamos o orixá, nós sabemos assim, que nós cultuamos o mar. Iemanjá para nós é o mar. Na Umbanda, que a Umbanda teve a sua formação de 4 troncos, que foi os ritos de pagelança, que é os ritos do índio, né? Folhas, ervas, todo esse conhecimento. Mais o tronco do catolicismo, que entrou aí as imagens do santo da católica. E aí teve também os ritos da nação, que é onde entrou o seu atabaque, entrou, digamos assim, os pontos cantados, que são as rezas, mas que para chamada, né? Mas que na verdade para nós, na nação, a gente canta essas rezas em Yorubá, e na Umbanda se canta em português. E teve o último tronco, que é o kardecismo, né? Que é a filosofia de Allan Kardec, que é a doutrina do espírito, ou seja, você se doa a tua matéria a um guia de luz, a uma entidade, a um mentor, para ajudar um terceiro, para ambos evoluírem através desta caridade. Então, desses 4 troncos, né, a pagelança, o catolicismo, né, os ritos de nação e o kardecismo, nasceu a Umbanda no Brasil. Que todo mundo diz que o país é laico, que não tem uma religião, mas que desses 4 troncos se formou, que eu digo que é a religião mãe do Brasil, né? Falando mais um pouquinho também da Umbanda, a Umbanda se cultua guias, caboclos, ninfas, sereias, né? Não se cultua o orixá direto como nós já cultuamos diretamente o orixá. Também para dar um exemplo assim, para que as pessoas entendam por que da introdução do santo da católica na Umbanda. A introdução foi porque quando os negros eram trazidos da África para cá e o catolicismo estava muito forte, não se podia se cultuar nada a não ser que fosse o catolicismo, né?
Então, qualquer pessoa que fosse cultuar outra coisa era taxado como bruxo, era taxado como estava se cultuando alguma coisa do mal. E aí ia para a fogueira e acontecia tudo que a gente sabe aí que está na história escrito. Então o negro achou uma maneira assim de cultuar o seu orixá. Nós temos assim, representando cada orixá, uma pedra, que nós chamamos de Okutá ou Otá. Tá? Então, nessa pedra a gente faz todos os ritos, que é ali que se armazena toda a energia do orixá. É o nosso símbolo, a nossa porta de ligação para com o orixá. E o negro, com cada pedra dessa, ou cada okutá dessa, associou a uma imagem do santo da católica. Ou seja, eles se utilizavam de imagens, as mais comuns, e o mais comum de se utilizar era em madeira, ocada por dentro, e dentro dessa imagem se colocava o okutá. E aí eles depositavam oferendas, eles batiam cabeça, eles faziam suas saudações, seus cantos, e os senhores do engenho, o homem branco propriamente dito, né, ele achava assim, não, essa é a maneira deles cultuar a católica, cultuar nossos santos da católica. Só que ali estava, na verdade, o orixá dentro, o símbolo do orixá dentro do santo da católica. E aí nasceu a expressão santinha do pau oco, quando as pessoas às vezes usam para com as outras, fulano é santinha do pau oco. Na verdade é porque nasceu daí, que por fora é uma coisa e por dentro é outra, né? Que se acredita. Bom, então, a Umbanda é isso. Quem organizou a Umbanda foi Zélio de Moraes, né? Eu acredito que não foi ele que fez o santo, mas não foi ele que fez a Umbanda, mas sim foi ele que organizou essa Umbanda através do Caboclo Sete Encruzilhadas, né? A Umbanda, eu tenho Umbanda, sou feito de Umbanda porque foi a porta que eu entrei para dentro da religião afro, foi através da Umbanda. Porque eu sou filho único, sou natural de Lagoa Vermelha, que é uma cidade que fica entre Passo Fundo e Vacaria. E meu pai e minha mãe, na época, queriam muito, que é o sonho de todo casal, ter um filho, né? De ter um filho, uma filha. E na época não conseguiam engravidar. E aí buscaram os recursos, que foi a cidade que tinha mais desenvolvimento, era Passo Fundo. Passo Fundo, fizeram o tratamento, não adiantou, aí foram para Caxias do Sul. Caxias ficaram sabendo da situação deles e já encaminharam direto para Porto Alegre. Como que na época não existia a inseminação, toda essa tecnologia que existe hoje para ter uma criança, para gerar uma criança, eles fizeram o tratamento e acabaram voltando para sua cidade de origem, tentando por 3 anos e não conseguiram. Sadia, eu vou te interromper um pouquinho, a gente vai para o intervalo comercial bem rápido, tenho certeza que as pessoas estão querendo saber um pouquinho mais da tua história dentro da nação, mas logo depois do intervalo, a gente logo volta.